Bem com vocês, sejam bem-vindos à TV Assembleia Legislativa. Estamos aqui com você no canal 3.2 apresentando o programa Agora Goiás. Nesta segunda-feira, depois das eleições municipais, depois do segundo turno, a gente tem imagens da nossa capital nesta segunda-feira. Um pouquinho meio nublado, mas não há previsão de chuva para hoje. Ontem sim, ontem nós tivemos uma chuva muito forte aqui em Goiânia. Nós tivemos estragos. Realmente a situação não foi simples aqui com essa chuva de domingo, no dia das eleições, tá bom? Estamos começando, hoje tem muitos assuntos importantes para você. Sejam todos bem-vindos à TV Assembleia. Vamos começar nessa segunda-feira o nosso programa mostrando para vocês o que de mais importante aconteceu aqui na Assembleia durante a semana passada. Muitos projetos foram debatidos aqui na casa, várias reuniões e também muitas sessões. Mas quem vai trazer todas essas informações para a gente é a repórter Michele Moura. A Assembleia Legislativa de Goiás teve uma semana movimentada com várias atividades, debates e sessões que aconteceram aqui na sua Casa de Leis. Acompanhe agora o nosso flash da semana. Foram realizadas 3 sessões ordinárias e outras 3 extraordinárias. O projeto da Governadoria, que trata da legislação tributária do programa Negocie Já, o Refis, que estende o prazo até 20 de dezembro de 2024, foi aprovado em segunda votação. A matéria institui medidas facilitadoras para que o contribuinte negocie os seus débitos com a Fazenda Pública Estadual. Também foi aprovada em definitivo a matéria do Governo de Goiás, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores da educação, com 21 votos favoráveis. Os parlamentares também deram aval para o projeto Prêmio Redação Enem, que reconhece o desempenho do estudante concluinte da rede pública estadual que obtiver as notas de 980 ou 1.000 pontos na prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio, com prêmios de R$ 5.000 ou R$ 10.000. No feriado do dia 24 de outubro, os deputados se reuniram, apreciaram e votaram cerca de 105 projetos de lei. Dentre eles, o programa Sucatec, que estabelece um marco legal para o reaproveitamento e descarte adequado de equipamentos eletroeletrônicos. O objetivo é promover a inclusão digital e a proteção ambiental, além de oferecer cursos profissionalizantes utilizando aparelhos recondicionados como matéria-prima para a população vulnerável. O Parlamento goiano também teve uma semana cheia, com reuniões da Comissão de Cultura, Esporte e Lazer, Comissão de Obras Públicas, CCJ e uma audiência pública sobre epilepsia e a importância da prevenção do SUDEP, morte súbita na epilepsia. Vamos falar de saúde agora? Quando a gente fala de saúde mental, o Brasil é um dos piores se a gente comparar com o mundo inteiro, ou seja, o Brasil vive estressado. Por que será isso e quais são as formas da gente, por exemplo, diminuir esse estresse do dia a dia, essa correria toda? Por isso a gente está recebendo aqui a Mayra Moraes, ela é enfermeira e também massagista. Mayra, tá tudo bem com você? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Prazer receber você aqui. Mayra, você se formou com enfermagem, não é isso? Enfermagem. Mas aí, tratando dessas pessoas, você descobriu que é possível tratar o estresse de uma outra forma. A minha paixão é a massoterapia, né? Sim. Eu falo que as mãos tocam onde nenhum aparelho vai tocar. Nossas mãos cuidam do corpo, da alma e da mente. Certo. E quando a gente fala, por exemplo, no estresse, de que forma a massagem ela pode amenizar isso? Porque a gente fala de estresse, a gente está falando de uma doença, não é isso? Que pode causar um monte de outras questões problemáticas, né? Tem vários pontos específicos que a massagem toca, que inclusive após a massagem, estudos comprovam que até 31% do hormônio do estresse, que é o cortisol, pode diminuir após uma massagem bem feita.
O cortisol é o que determina a questão do estresse, é isso? É o hormônio do estresse. É o hormônio do estresse. O hormônio do estresse. Pois é, e de que forma a massagem age nisso? Desde a massagem nos pés até a ponta da cabeça, a gente toca todos os pontos, né? Que são todos interligados. Então, uma massagem bem feita, um ambiente gostoso, um olfativo, a música, a pessoa já entra num relaxamento profundo e juntamente com a massagem ela sai relaxada. As pessoas entendem dessa forma, porque às vezes elas têm, mas talvez não é legal. Como é que as pessoas veem isso? Não, muita gente acha que massagem é só estética, não é só estética. Igual eu sempre falo, é o corpo, a alma e a mente. Principalmente a mente, né? Que eu falo que após a pandemia todo mundo ficou carente de um bom atendimento, um bom acolhimento. A pandemia fez muito mal, né? Muito claro mal. Que a gente fala do mal da morte das pessoas, aquela coisa toda, mas do ponto de vista mental foi terrível, né? Muito. Muito. Como é que você recebe alguns pacientes lá pós-pandemia? O que eles mais falam para você? Realmente do acolhimento, né? A dor na alma, né? Tem algumas mulheres, homens também, que na hora da massagem choram. Alguns pontos que a gente toca, começa a chorar e dá uma crise, aí vai acalmando. E o que eles falam para você? Qual que é o sentimento que eles têm nessas horas? Um vazio, um vazio. Sem entender. Tem pessoas que chegam muito alegre, muito afoita. Na hora que vai fazendo a massagem, ela vai acalmando, acalmando. Tem gente que chega muito triste e quando sai da massagem libera endorfina que sai numa felicidade, no ápice da felicidade. Porque o estresse entristece as pessoas, né? Entristece as pessoas. Não é só aquela coisa, mas na verdade ele mexe. E de que forma isso interfere, por exemplo, na vida profissional de uma pessoa? Uma pessoa estressada, por exemplo, ela tem menos rendimento? Menos rendimento, total. Eu falo que todo mundo, ao acordar, tinha que já fazer uma massagem, que o dia flui. Agora, isso, Mayra, diferencia de pessoa para pessoa a forma como você atua fazendo a massagem? Diferencia. Tem gente que é tão retraído, tão fechado, que só na terceira, quarta sessão que começa a conversar, que começa a se sentir mais à vontade. Qual é o receio que eles têm? Eles chegam lá totalmente travado? Como é que é isso? O medo de tocar no corpo, né? Tem gente que não gosta do toque. Eu falo que está com o corpo, a alma e a mente muito doente mesmo. Tem gente que é muito retraído. Quem mais te procura, homem ou mulher? 80% do nosso público é feminino. Feminino? Feminino, mas nós estamos atingindo o público masculino. O que é? O homem tem vergonha? Vergonha. Vergonha. Agora, eu até queria te perguntar, porque esse trabalho seu acabou gerando um outro negócio, né? Você criou uma franquia. Uma rede de franquia, chama Fast Massagem. A primeira rede de franquia de massagem estética sem hora marcada do Brasil. Não precisa marcar? Não precisa marcar, é por ordem de chegada. Que legal. E aí, por exemplo, quanto tempo dura uma massagem, por exemplo, nós estamos até com imagens lá, quanto tempo dura uma sessão como essa? Essa sessão dura 25 minutos. A reflexologia, que é nos pés, que a maioria faz aos sábados, dura 30 minutos. Corporal, 45 minutos. A relaxante com pedras quentes, que é quem está bem estressado para dar uma acalmada, é 1h20. Aí nós temos vários tipos. Então vamos por etapas lá. A pessoa que está muito estressada chega, então você já vai com essa da pedras quentes. Aí na recepção, sim, a menina já faz a anamnese, a recepcionista, e já vê qual que é o objetivo do cliente. Um cliente muito estressado, a gente já orienta a fazer uma relaxante com pedras quentes. Um cliente muito tensionado, uma relaxante com liberação miofascial. Uma pessoa que está com muita retenção hídrica, muito cansado, uma drenagem. Grávida, uma drenagem. Quem quer diminuir as medidas, a gente manda fazer uma lipo manual que drena e modela. Então a gente tem várias massagens. A pessoa que chega muito triste? Muito triste, a anti-estresse com óleozinho essencial. Tá. Aí você falou nos pés, eu queria entender como é que é isso. É porque todo o corpo nosso está ligado pelos pés. Então cada pontinho do nosso pé reflete no corpo. Então a reflexologia podal, ainda mais para quem está muito triste, ela é ideal fazer. E depois a do trapézio, cabeça e pescoço, que a gente liga os pontos, né? A ponta do nariz até aqui é o nosso hormônio, o cortisol. Então, quando você pressiona, você realmente entra no relaxamento. E quais são os resultados que você tem obtido com esse tratamento?
Eu falo que o nosso melhor resultado é o cliente que volta, né? Tem clientes que vai lá um dia sim, um dia não. Para mim é o melhor resultado. Aquele cliente que volta toda semana é porque realmente ele gostou. Exatamente. E aquela pessoa que é caladinha, mas na verdade ela é estressada, porque a gente tem uns companheiros aqui que é desse jeito, quietinho assim, mas no fundo tem todo um estresse em volta. Esse é o tipo de cliente que mais volta. É? Tem cliente que eu falo, o cliente que entra mudo, sai calado, ele é o que mais fica na festa. Mas com o tempo ele vai se soltando? Não, vai se soltando. E nós, massoterapeutas, a gente vira terapeuta do cliente, né? Porque a gente já fica sabendo tudo da vida. Eles contam muito, muito. Mas igual você falou, às vezes eles chegam mais retraídos e depois vão se soltando. Exatamente, igual eu que treino a equipe, né? Eu falo, menina, se o cliente deitou na maca caladinho, ele não quer conversar. Então vocês... Agora, se o cliente deitou na maca falando, ele quer conversar a massagem toda. Ele quer um desabafo. Eu queria falar com você sobre, por exemplo, nós estamos falando de estresse, né? Mas a boa parte da população brasileira sofre com dores, especialmente dores na coluna, dores no pescoço. Essa massagem age de que forma também nesse sentido? A gente faz a liberação miofascial. Os músculos ficam muito tensos, né? Interligados. Então, a liberação miofascial relaxa a musculatura. A ventosa relaxa a musculatura. Um relaxamento profundo relaxa a musculatura. E aí, nesse caso, por exemplo, você tem tido resultados assim, por exemplo, a pessoa chega e fala, eu estava com muitas dores e eu consegui pelo menos uma parte. Sim, com uma sessão a pessoa já dá o feedback positivo. E a questão da dor na coluna, porque muitas vezes a pessoa, vou tomar remédio, tomo um anti-inflamatório, tomo um analgésico, alguma coisa. Nesse caso, é um pouco diferente, né? Exatamente. O que a gente fala? Após a massagem, não deve tomar o remédio. Espera umas 4 horas para ver o efeito. Aí depois, se continuar com muita dor, você toma o remédio. Mas 99,9% da pessoa que vai fazer massagem que está com muita dor, sai de lá aliviado. Tá certo. Você chegou aqui nervosa, você podia fazer uma massagem melhora. Uma massagem melhora, né? Melhor. Vamos fazer uma massagem, porque ela chegou aqui falando, como é que é essa questão da entrevista? A gente vai bater um papo, né? Se eu soubesse disso, já tinha indicado para você. Fazer uma massagem. Ô Mário, eu queria te agradecer muito pelas explicações, super legal, super interessante a gente trazer essas informações para as pessoas, até porque a gente vive muito estressado, né? E não tem idade para fazer massagem. Não tem? Não, após 10 anos, todo mundo pode fazer massagem. Pois é, eu sempre cito algumas coisas, né, que você está conversando com a pessoa e ela não presta atenção em você, que ela está aqui no celular respondendo o WhatsApp, né? Não, e tanta gente com dor no braço, no antebraço, por causa de tanto celular. Porque a gente faz massagem... Dor no braço aqui no pescoço. Exatamente. Aqui Vocês no fazem trapézio. também assim? Muito. Muito? Muito. Aí a gente pergunta, não, mas eu fico o tempo todo assim, então, por isso a dor. Aí você já vai direcionando. Exatamente. As massoterapeutas já são treinadas para direcionar. Correto. Mayra Moraes, obrigado. Muito mais uma obrigada vez. pelo Foi bom convite. ter você aqui. Boa semana para você. Para nós, obrigada. Vamos continuando, gente. A Secult implantou ecopontos da coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis em 4 centros culturais aqui do nosso estado. Você vai ver os detalhes agora na reportagem da Janda Nayara. O projeto batizado de Volta e Recria tem o apoio da Secult Goiás por meio da Lei Paulo Gustavo e visa não só diminuir o impacto ambiental, mas também gerar oportunidades culturais para a cooperativa que recebe os materiais coletados. A gente quer trazer a cooperativa, os cooperados para dentro dos espaços culturais, levando cultura, dando a eles acesso a cinema, a arte, a shows, a exposições. Então, o principal objetivo é trazer a cooperativa para esses espaços. E através disso, né, nós queremos engajar os servidores para que eles tragam os materiais recicláveis, incentivem a reciclagem internamente, para a gente poder gerar também, através da vinda dos cooperados para esses espaços, engajamentos e oportunidade. São 4 ecopontos, como este daqui, que recebem, além dos resíduos recicláveis, também materiais eletrônicos. Eles estão localizados nos centros culturais da Secult, como aqui no Martins Sererê, Centro Cultural Cora Coralina, Octomarques e também na Biblioteca Marieta Teles. Essa separação e essa não é só para os servidores da secretaria. Isso é para toda a vizinhança, é para a população de modo geral, que não tem onde descartar o seu reciclável. Ele pode trazer tanto material eletrônico,
e os resíduos que eles separam em casa. O projeto também vem como reforço em uma época em que a coleta de lixo passa por uma crise na capital. A gente iria comemorar no ano que vem 15 anos de coleta seletiva em Goiânia e a gente está passando por um momento, né, as cooperativas, né, hoje tem cooperativas que estão paradas, que não recebem nenhum material e já tem 2 semanas, então é uma realidade, infelizmente, de Goiânia, do cenário atual que se desenhou. Quem procurar os ecopontos da Secult vai poder acompanhar os destinos dos materiais através do QR Code disponível nos locais. Quando o participante coloca o material reciclável dele ali, ou eletrônico, ele pode escanear o QR Code, vai dar acesso tanto aos contatos nossos, né, da Ciclotrash, da cooperativa, para ele poder, a gente vai ter também as redes sociais, para vocês verem, né, acompanharem a cooperativa, né, e o nosso trabalho. Além disso, vai ter lá um espaço dedicado apenas para o projeto Volta e Recria, onde cada espaço vai estar representado com seu relatório de impacto. Vamos falar de saúde agora. Eu estou recebendo aqui com muito prazer a Gláucia Maria Teodoro Reis, ela que é coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher. Gláucia, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Bom dia a todos que nos assistem. E você está aqui para falar de um evento super importante para a saúde da mulher. Sim, amanhã nós vamos fazer aqui na Alego, no Auditório 1, que é no térreo, um evento em parceria com o Ministério da Saúde para tratar da saúde da mulher. Nós estamos no mês do Outubro Rosa, que é um mês de conscientização à prevenção do câncer de mama, que é o segundo tipo de câncer que mais mata as mulheres. E a prevenção é essencial. Agora, além desse tema, nós também vamos falar da saúde mental, porque o câncer é uma doença que, infelizmente, ele piora muito se essa parte do corpo, né, a questão da mente não for bem tratada. Então, nós vamos aliar esses 2 temas no evento amanhã. E quem vai participar? Quem vai dar as palestras? Sim, serão 2 técnicas do Ministério da Saúde. Uma é coordenadora dessa área lá, que é a doutora Gabriela, e a outra a doutora Camila. Então, elas estão vindo do Ministério e a outra de saúde mental. Elas estão vindo do Ministério da Saúde de Brasília, especialmente para esse nosso evento. E como é que surgiu essa ideia de fazer esse debate envolvendo tanto a questão do câncer de mama quanto a saúde mental? Na verdade, a ideia foi até minha, porque nós temos aqui na Procuradoria os grupos reflexivos. E um dos trabalhos que nós fazemos com essas mulheres é assistência psicológica. E a gente tem evidenciado como melhora a vida das mulheres nesse aspecto e melhora em termos gerais. Então, aí eu pensei, por que não a gente aliar esse tema junto com a questão técnica de ensinar a prevenção do câncer de mama, porque tem o autoexame, a exigência da mamografia a partir dos 40 anos, e por que não aliar essas 2 questões? E o Ministério da Saúde gostou, né, dessa proposta e aderiu a isso. Gláucia, como é que é o contato de vocês com essas mulheres para tratar desses assuntos? Bem, a Procuradoria ela foi instituída há pouco mais de 1 ano. Inclusive, as procuradoras são as deputadas estaduais, que são 4. Atualmente, a deputada Bia de Lima, que é a procuradora. E nós estamos colocando em prática o que foi definido pela resolução aqui da casa, aqui da Alego. São as competências da Procuradoria, dentre elas, o atendimento às vítimas de violência, não atendimento direto, porque nós não temos equipe ainda para isso, mas estamos constituindo. E a vítima de violência que nos procura individualmente, nós fazemos o encaminhamento. Agora, temos os grupos reflexivos já aqui, que aí sim nós fazemos o atendimento direto a essas vítimas de violência em parceria com a Defensoria Pública e estamos também instituindo os novos programas. A deputada Bia vai apresentar agora 2 emendas, uma para a gente criar o Observatório da Violência aqui, que é importantíssimo. Várias outras assembleias legislativas já têm, a Câmara Federal, o Senado tem o Observatório de Violência, porque a gente precisa medir isso
para, inclusive, propor as políticas públicas adequadas. E a gente quer, nesse sentido, o apoio do governo estadual também, para que ele nos passe os dados da violência. Mas tudo isso precisa de recurso, e a Procuradoria ainda não tem um recurso destinado para ela própria. Mas estamos aí nessa luta de definir orçamentos, enfim. Eu acho que para o próximo ano nós teremos alguns projetos importantes, mas isso não significa que não estamos fazendo. Já fizemos várias atividades em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, enfim, estamos buscando. Glaucia, como é que funcionaria esse observatório? Porque quando a gente fala na violência contra a mulher, é um assunto que realmente a gente precisa discutir cada vez mais, aprofundar cada vez mais e tomar ações, né, realmente duras, porque ainda é um grande problema no Brasil, né? É um grande problema. O Brasil é o 5º país em feminicídio e o estado de Goiás é um dos primeiros. Então, a violência ela está instalada, né, em razão no processo cultural do machismo, da misoginia, que nós precisamos trabalhar isso. O observatório, nós já fizemos o projeto em parceria com a Universidade Federal de Goiás, e ele tem o objetivo disso, de mostrar para a população os dados reais da violência em Goiás. Então, saber quais os dias que existem o maior número de violência. Nós já temos uma ideia. Dias de jogos de futebol ou final de semana, onde o homem bebe mais. Não que a bebida seja uma justificativa para a violência, mas ela fomenta, né, a violência. Então, medir tudo isso, casos, por exemplo, de violência sexual, que são enormes, né? No Brasil, a cada 6 minutos, há uma vítima de violência. Então, nós temos esses dados nacionais e precisamos ter os dados locais para que as instituições públicas direcionem o seu trabalho. E, infelizmente, nós não temos mais uma Secretaria de Estado de Política para as Mulheres. No meu entendimento, é essencial que tenha, porque quando nós tivemos aqui, a violência reduziu. E há um gráfico inverso. À medida que as políticas públicas são reduzidas, a violência aumenta. Isso é real. Então, é mais uma questão para a gente mostrar pelo observatório. Glaucia, de posse, por exemplo, dessas informações que você colocou aí, nós estamos aqui numa casa de leis, né? São deputados e deputadas trabalhando leis. De que forma isso pode fomentar, por exemplo, uma política de legislação voltada para a mulher? Olha, a questão da legislação é interessante. Nós fizemos aqui na Procuradoria agora um levantamento de todas as leis existentes sobre a questão da mulher. A partir de 88, do advento da Constituição, temos leis para quase tudo. Então, assim, a quantidade de leis de proteção às mulheres é enorme. Então, não há necessidade de tantas outras leis. O que nós precisamos é a garantia da efetividade dessas leis. Aí fazer o quê? O governo do Estado, ele é o poder executivo, então ele tem a responsabilidade constitucional de desenvolver essas políticas. O judiciário, na sua parte, inclusive já tem a coordenadoria da mulher. O que nós precisamos, de fato, é criar essa rede, ela existe, mas é frágil. Então, uma rede mais forte para que nós possamos combater a violência e estruturar outros projetos sociais de defesa da mulher, como autonomia, né, financeira. E você fala em rede, né? E você citou a Assembleia, né, o próprio governo do Estado, o Poder Judiciário, mas e os municípios? Os municípios também, inclusive, é fundamental. Em 2010 foi firmado um pacto nacional de enfrentamento à violência com a participação da boa parte dos municípios goianos. Então, aí, eu acho que é importante o governo federal fazer novamente esse chamamento aos municípios. Como a centralização de recursos é no governo federal, é necessário que ele traga, que disponibilize os recursos para os municípios. Aí, criando centros de referência de atendimento à mulher, casa-abrigo, melhorar as delegacias. Certamente, se estruturarmos esses organismos de política para as mulheres, a gente vai reduzir sensivelmente
a violência. E hoje tem um Ministério das Mulheres. Então, é preciso que ele faça chegar o recurso aos municípios. E aí, quando você fala, a gente percebe, né, o tamanho das ações da Procuradoria Especial da Mulher. E uma delas também, que eu não falei ainda, nós estamos incentivando as câmaras municipais a criar as procuradorias municipais. Já existem mais de 20 criadas. Olha, que legal. A gente vai continuar debatendo esse assunto, mas vamos voltar nesse evento, né, sobre a saúde da mulher, sobre a questão do câncer de mama. Quem pode participar? Todo o público, todas as mulheres em geral, é aberta ao público, inclusive a gente faz um chamamento, que é uma oportunidade que as mulheres têm de vir e ouvir pessoas técnicas da área do Ministério da Saúde, inclusive levantar proposições, cobrar do Ministério ações as quais ele é competente, né, o Ministério. Nós estamos com apoio do Laboratório Núcleo, que vai trazer, inclusive, brindes, enfim. Vamos fazer alguns tipos de exames gratuitos. Não mamografia, que não é a responsabilidade lá. Mas vai ser um momento importante aqui da Alego para as mulheres goianas. Vai ser que horas? Às 9 horas no Auditório 1. 9 horas, tá certo. Eu quero te agradecer, Gláucia, por essa entrevista, a gente falar com as mulheres, né? E sempre que a Procuradoria tiver ações, né, forem desenvolvendo novas ações, vem para cá. A gente vai discutir aqui, tá bom? Muito obrigada. Nós aqui agradecemos o convite de estar aqui e um bom dia a todas e todos. Um bom dia para você também. A Gláucia Teodoro Reis é coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher aqui da Assembleia Legislativa. A gente vai continuando agora porque tem notícia boa também para você sobre, olha só, quem deve IPTA, IPVA, ICMS ou algum outro tipo de imposto estadual em atraso, tem o programa Negocie Já, que dá descontos de até 99% nos juros e também nas multas e foi prorrogado até o dia 20 de dezembro. Jaque Moura tem os detalhes. E essa prorrogação vai até dezembro, hein? O Negocie Já é um programa de regularização fiscal do governo de Goiás em parceria com a Secretaria de Economia. Eu vim aqui conversar com a Renata Noleto, que é secretária adjunta da Economia, vai explicar um pouquinho mais sobre essa prorrogação, sobre os motivos que levaram, né, a essa atitude. O programa inicialmente estava previsto para finalizar na próxima segunda-feira, no dia 28 de outubro. Nós tivemos uma adesão importante, cerca de 166 mil contribuintes já aderiram ao programa. Nós tivemos uma regularização em torno de 3,6 bilhões de reais, desse total 1,2 bilhões negociados à vista. E atendendo a pedidos da Federação, do Fórum de Entidades Empresariais, FIEG, ACIEG, FEComércio, atendendo a pedidos dessas entidades, o governo se sensibilizou e resolveu prorrogar esse prazo até 20 de dezembro. Agora, considerando esse volume já negociado, que chega a quase 4 bilhões de reais, qual o impacto dessa nova prorrogação? Então, a gente espera estimular, dar oportunidade. A questão, o viés é muito mais de oportunizar aqueles contribuintes, não só pessoas jurídicas, como pessoas físicas, porque envolve ICMS, IPVA e TCD, dá um prazo maior para que esses contribuintes que ainda não tiveram condições financeiras de aderir ao programa, para que eles tenham esse período de tempo maior. É importante lembrar também que, aliado ao programa Negocie Já, que essa renegociação, essa oportunidade de regularizar débitos com descontos de até 99% e um parcelamento diferenciado em até 120 vezes, o parcelamento ordinário, ele vai até 60 vezes, nós estamos indo dentro do programa em até 120 vezes. Então, o que a gente espera é oportunizar, é dar condições de solvência, de adimplência para esses contribuintes. Lembrando que eu estava falando no início, é que, aliado ao programa Negocie Já, a gente tem um outro programa em vigor que chama Convalidação de Utilização de Benefícios Fiscais. E esses dois programas eles estavam com prazos de adesão diferentes. O Negocie Já terminava inicialmente em 28 de outubro e a convalidação ia até 19 de novembro. O que a gente está fazendo é conjugando as duas datas e prorrogando para 20 de dezembro. Tá certo? Renata Noleto, secretária adjunta da Economia, esclarecendo as dúvidas, né, sobre esse processo de regularização que vai até dezembro. Uma ótima oportunidade.
Nós vamos falar agora de um assunto que interessa a muita gente, que é a questão condominial. Nós vamos falar, por exemplo, das responsabilidades da construtora, da empreiteira. Nós estamos recebendo aqui a advogada condominialista Larissa Carvalho. Tudo bem, Larissa? Seja bem-vinda. Tudo bem. Bom dia. Bom dia também a todos que estão nos assistindo aqui nessa manhã. Quando a gente fala em condomínio, tem muito problema? Essa é uma mentalidade que todo mundo pensa. Condomínio é igual a problema. É. Então, a gente precisa se cercar de alguns cuidados. Sim. Principalmente nesse momento, quando a pessoa adquire um imóvel em condomínio. O que ela precisa saber, o que ela precisa entender? Porque o condomínio, ele tem algumas regras específicas, que estão ali previstas dentro daquela comunidade. Antes da gente entrar nisso, eu queria voltar um pouquinho. Quando ele recebe o imóvel, por exemplo, da construtora, quais são os direitos que ele tem? O que a construtora tem que fazer, por exemplo, se lá eu descobri alguma coisa errada aqui? Olha só, quando você compra um imóvel e vai receber esse imóvel, primeiro ponto é verificar se de fato o que está sendo entregue foi aquilo que foi compro. Sempre tem um documento que a gente chama de memorial descritivo daquele imóvel. Então ali vai estar constando todas as especificações dos materiais, vai constar também a questão do acabamento. Será que é essa torneira mesmo que estava lá no material? Então são pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença na hora do recebimento desse imóvel. Porque você tem que receber algo que de fato você comprou, se está compatível com aquilo que você adquiriu. Então, primeira questão, verificar o memorial descritivo. E também no ato do recebimento, se verificado qualquer defeito, não fazer o recebimento das chaves. Esperar que a construtora faça os reparos devidos para a partir daí receber esse imóvel, receber essas chaves. Por quê? Porque quando você recebe as chaves, o seu período de garantia vai estar sendo contado. Então fique atento a esse detalhe. Se você verificar na hora do recebimento, já fala, preciso pontuar isso e isso e isso e espera a correção. Até porque o consumidor ele só é responsável pelo IPTU ou pelas taxas condominiais depois do recebimento do imóvel. Então, se constatado qualquer defeito nesse momento, peça os reparos. Como que pode ser feita a solicitação desses reparos? Faça por escrito, faça até mesmo verbalmente, mas se documente disso, para que o consumidor se resguarde em uma futura ação judicial. Doutora, por exemplo, aí ele olhou, vistoriou o apartamento, o imóvel, seja ele qual for, não encontrou defeitos. Mas aí, 6 meses depois, 1 ano depois, vieram problemas. O que está na garantia e qual é o tempo da garantia? Excelente pergunta. A gente chama de vícios ocultos. São problemas que naquele recebimento, naquele momento, não foi a fácil constatação. Por exemplo, um estufamento de um piso. A gente tem aí muitos problemas nesse sentido. Porque um piso vai se soltando. Isso, ele fica fofo ali. E aí pode ter infiltrações e traz todo um transtorno para quem mora ali dentro daquele imóvel. Então, esse tipo de situação, a lei fala que é até 5 anos. Tá? Da detecção do problema. Então, verificado isso, você deve sim pleitear os seus direitos para que seja feito o devido reparo do mesmo molde. Por exemplo, já aconteceu situações que a construtora quer fazer o reparo, mas com um material inferior. O consumidor deve exigir tal qual lhe foi entregue, não aceitar menos. Comprou o imóvel na planta para entregar, aí a construtora atrasa. Atrasa 3 meses, atrasa 6 meses ou mais. Quais são os direitos do comprador? Geralmente tem uma cláusula que permite até 180 dias. E isso já está pacificado na nossa jurisprudência. Então, esse lapso, ele é viável. Agora, ultrapassou isso, como que está essa questão? Por que teve esse atraso? Durante a pandemia, principalmente, a gente ainda tem reflexo até hoje desses atrasos de obra. Então, tem que ser provado que, de fato, teve um caso fortuito ou força maior. Mas, geralmente, os tribunais têm entendido que o lapso de 180 dias é o prazo máximo que deve aí ter atraso. Nesse prazo de 180 dias, a pessoa que compra o imóvel não tem direito nenhum? Aluguel, nada? Não, porque está previsto 99% está previsto lá no contrato. Passou de 180 dias, quais são os direitos? A gente precisa verificar se nesse contrato tem cláusulas resolutivas que pode permitir até resolução e multas aí, inclusive mensais, sobre o valor total pago.
Então, geralmente tem multas nesse sentido. E também a gente pode pedir aí a questões de aluguéis e demais encargos que a pessoa está tendo que suportar em razão do atraso dessa entrega. Isso é muito comum? Muito comum. E Acontece. as construtoras reagem de que forma quando passa do prazo e que ela é acionada? É preciso ir à justiça ou numa boa conversa resolve? Olha, depende de muitos casos. A gente tem muitas resoluções extrajudiciais. Então, quando a pessoa ela procura um profissional, um advogado habilitado nesse sentido, consegue chegar em uma composição. Eu sou muito daquela questão de tentar uma composição antes de uma judicialização. Até mesmo para a gente não abarrotar o judiciário com ações que a gente pode resolver de maneira extrajudicial. Então, na maioria, e eu vou falar pelo menos maioria não, mas 50% dos casos, as construtoras dão respaldo e a gente consegue resolver. Outras situações realmente aí somente na justiça. Doutora, quando a gente fala nessa situação, aqui nós estamos falando de apartamento, essas coisas todas, mas quando a pessoa já tem a obra e contrata uma empreiteira ou para fazer uma reforma, até mesmo para construir uma casa, como é que funciona isso? Vamos pegar uma reforma. Ótimo, bem pontuado. Qualquer reforma dentro, por exemplo, de condomínio, a gente estava falando de condomínio, ela precisa passar o projeto pela aprovação pela gestão, pela administração do condomínio. Ah, mas eu moro em uma casa, tá, mas mesmo assim você precisa passar por essa questão e essa aprovação. Porque precisa analisar toda a questão de segurança, se não vai trazer nenhum impacto aí, então precisa estar respaldado. Somente aquelas obras mais simples, uma pintura ou algo emergencial que não precisa. Uma coisa que está fazendo muito calor ultimamente, né? Aí o apartamento não tem o ar-condicionado, mas a pessoa fala, eu quero instalar, mas o condomínio fala, não pode. Como é que funciona isso? Como é que resolve isso? Muito bem pontuado, chegou uma questão dessa para mim semana passada. Eu quero instalar meu ar-condicionado aqui, mas a síndica fala que não pode, como que eu faço? Você precisa atender os critérios do condomínio, não é apenas uma chatice, né, como se diz, é porque tem toda uma estrutura ali, tem toda uma questão, rede elétrica analisada, o que pode suportar, quais são os impactos que aquele ar-condicionado vai trazer, não só para uma unidade, são para todas, porque se você permitir para uma, todas vão ter que também atender. Então, pensa, o impacto que pode trazer para a segurança de todo o empreendimento. Então, tem que ficar atento. No manual do proprietário e no manual do condomínio, tem essas especificações. Tem que ficar bem atento quando você for adquirir um imóvel, se tem suporte aí para a instalação de ar-condicionado, qual a potência que eu posso instalar, como que pode ser feita essa adequação, para que não tenha nenhum prejuízo aí. A senhora trata também, por exemplo, da relação entre condôminos? Também. Aquela questão de, por exemplo, às vezes a pessoa, o andar de cima gosta de fazer muito barulho. É algo bem pontual, é algo bem pontual e bem recorrente na vida condominial. Então, primeiro ponto, eu preciso me cercar e fazer as comunicações na administração do condomínio, junto à gestão, junto ao síndico. Olha, está tendo problema. Como que estão sendo esses problemas? Ah, está sendo de madrugada, está sendo de modo excessivo. A gente pede aí para fazer essa comunicação e aí a administração deve entrar em contato com esse vizinho e falar com ele, olha, está acontecendo muito barulho, o que a gente pode fazer? Tomar as providências de advertência verbal, escrito ou até mesmo multa. Mas nada impede que essa pessoa, né, que está sofrendo aí com esses barulhos excessivos, e aí eu quero trazer aqui essa questão do barulho excessivo, porque às vezes a gente traz até, tem muito no condomínio, aquela questão pessoal. E aí se torna uma desavença ali pessoal. Então, saber trazer a diferença disso é extremamente importante. Agora, comuniquei à administração, não teve nenhuma providência e mesmo assim os barulhos estão acontecendo, o que eu faço? Se documente disso, você pode enviar uma notificação tanto para esse vizinho que está trazendo os problemas, como para a administração do condomínio. E se mesmo assim não resolver, a gente pode resolver através da justiça. Doutora Larissa Carvalho, muito obrigado pelas explicações aqui. Um bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Continuando aqui, vamos falar de saúde, porque o Hospital Araújo Jorge promoveu mais um mutirão de reconstrução mamária para mulheres que passaram pela mastectomia, que é a remoção total ou parcial da mama. A repórter Sara Queiroz tem os detalhes. 11 pacientes tiveram a oportunidade de realizar a cirurgia plástica reparadora pelo SUS
com o objetivo de auxiliar na melhora da autoestima das mulheres. Muitas dessas mulheres já tiveram outras intervenções conosco, porque assim, quando a mulher entra nessa jornada de reconstrução, não necessariamente ela só vai fazer uma cirurgia. A gente tem que traçar todo um planejamento para essa paciente, para que ela volte para o espelho e se identifique com a sua autoimagem. Vamos cuidar mais, vamos erguer a cabeça e seguir em frente. Tristeza, cara ruim, só traz depressão, show doença. Vida nova, a partir de hoje, vida nova. A ação integra a campanha Outubro Rosa, que neste ano tem como tema um toque de amor pela vida. A iniciativa é realizada anualmente desde 2016 e neste ano contou com 20 médicos voluntários. A ideia surgiu em 2016, quando nós fizemos o primeiro mutirão. Agora o mutirão já é um evento oficial do Hospital Araújo Jorge, acontece todos os anos no mês de outubro, uma vez que a gente aproveita o apelo nacional da campanha Outubro Rosa. Acontece sempre no dia 24 de outubro, que é aniversário de Goiânia, e nós, como profissionais de saúde e colaboradores do hospital, entendemos o mutirão como uma oportunidade de amenizar dessa nobre missão que temos, o sofrimento e a dor, tanto física quanto psicológica, dos pacientes e dos seus familiares. Futebol é com ele, Hugo Duarte está aqui nessa segunda-feira, feliz da vida, semana começando aí. Ô Hugo, tá tudo bem com você? Bom dia, amigo. Bom dia, comigo está ótimo, não está para o Vila, para o Atlético e para o Goiás, que mesmo vencendo o Amazonas, não vai ser dessa vez que vai para a Série A. Eu vou começar então com o Vila, porque na semana passada você falou, olha, o Vila tem nesse final de semana, é como se fosse uma final de Copa do Mundo. Com quem que o Vila jogou? O Vila Nova jogou contra o Avaí na sexta-feira, 21h30, e tomou uma taca, uma surra, uma tunda de 3-0. E para mim foi a decisão e o Vila não vai chegar na Série A. Por mais que torça, por mais que temos vontade, mas não vai dar para o Vila esse ano. O que aconteceu com o Vila em campo? O que acontece sempre. Ganha fora, o time vai mal escalado, trocou de treinador, continuou a não escalar o time que deveria. E era esperado esse resultado, na verdade, a vitória do Avaí. A vitória do Avaí foi uma vitória significativa, 3-0. Convincente. O time do Avaí também agora está fazendo hora extra, porque também não chega à Série A, mas atrapalhando aquelas equipes. E o Vila tem um detalhe, o Vila joga sábado contra o Santos. Teoricamente, outra ataca. Santos que é o líder, 59 pontos. E olha só, essa partida para o Santos é fundamental, porque com 59 pontos, mais 3... ele chega a 62. Não, o Santos joga hoje contra o Ituano. Contra o Vila, se ele bater o Vila, está na Série A. Ah, então é pior para o Vila ainda. É pior ainda. Joga hoje. Se bater o Ituano, ele vai a 62. Ele tem 59, não é isso? Isso. Ele batendo o Ituano hoje, 62. Batendo o Vila, 65 pontos, já está na Série A. E bater o Ituano não é difícil, porque o Ituano está na 18ª posição, na zona de rebaixamento, com apenas 34 pontos. Se o Santos empatar hoje em Itu, o jogo é em Itu, e bater o Vila, está na Série A com 64 pontos. A situação do Vila não é simples. Vamos colocar a situação do Vila nesse momento para você entender, porque tem gente que fala assim, não, mas tem jeito ainda. Vamos lá, calma, vamos falar aqui os números. Com essa derrota, o Vila Nova caiu para a 6ª posição com 52 pontos. Porém, o Operário tem 33 jogos, 50 pontos. Se o Operário vencer, ele ultrapassa o Vila perde mais uma posição. Joga amanhã contra o Goiás aqui, o Operário. Né? Próximo jogo é do Operário. Só um detalhe para o torcedor ficar ciente. O Vila Nova resta 5 jogos para o Vila, correto? Ele tem que vencer os 5. E ele chega a 64 pontos, ele sobe. Então, é uma missão difícil? É possível? Porém, eu não acredito. Porque, não, mas ele tem 52, são 5 jogos? Sim. Aí ele faria 15 pontos. Sim. Aí ele passaria para 67. Não, desculpa, o Vila Nova ele tem 34 jogos. Faltam 4. 12 pontos. Isso, exatamente. Exatamente. Nós não fizemos a conta do número. Ele está adiantado, né? Porque tem jogos com... Falta 12 pontos. E 12 pontos, ele chega a 64. 64 pontos. Ele tem que ganhar os 5 jogos.
Pois é. Porque veja só a situação do campeonato, o Santos é o primeiro com 59, o Sport Recife é o segundo com 59 também, e esses dois times têm um jogo a menos. Vamos deixar isso bem claro. Mirassol tem 34 rodadas, já tem 59 pontos, Novo Horizontino tem 57 e também tem um jogo a menos, não é isso? Não vai mudar muito, não. Não, né? Eu não acreditava na equipe do Mirassol e nem do Novo Horizontino, ainda tinha dúvida, mas agora não tenho dúvida. Para mim, essas 4 equipes que estão hoje, Santos, Sport, Novo Horizontino e Mirassol, as equipes que vão chegar à Série A. Um detalhe, se o Ceará é o único que pode, com chance, matematicamente, tem uns jogos teoricamente mais fáceis, ou a equipe do Ceará. O Vila Nova pode chegar vencendo as 5 partidas. Hugo, o que aconteceu com o Vila Nova? Porque a gente passou o campeonato inteiro pensando que o Vila tinha condição de subir. Agora, um detalhe que você sempre alertou, o Vila não joga fora de casa. O Vila Nova, o ano passado, quase subiu para a Série A. O Vila Nova esse ano brigando para subir, isso é uma melhoria. Só que o Vila ainda não está pronto para jogar a Série A. Por que ele não está pronto para jogar a Série A? Porque esse campeonato ele venceu apenas 3 jogos. De 16 jogos fora de casa, o Vila venceu só 3. E se você fizer só ter essas 3 vitórias, você não chega na Série A. Foi isso que aconteceu com o Vila. Não venceu os adversários fora de casa. Só em casa você não consegue chegar à Série A. Ainda perdeu para o Curitiba em casa. Não foi só vitória. Então, é muito difícil, porque as outras equipes, se você olhar, elas batem os jogos fora. Se você ver quantas vitórias que o Santos tem, ele já bateu umas 5, 6, 7 jogos fora. O Novo Horizontino, o Mirassol vem de vitória contra o CRB fora de casa, 1-0. Eles ganham fora, e o Vila não ganha fora, é aí, meu querido. Não é o Barcelona. Então fica difícil. Vamos lá, o Goiás jogou também, foi na sexta, né? Bateu 1-0 o Amazonas. Magrinho os resultados. Esse Amazonas a gente falou, né? Ele jogou muito bem contra o Vila, perdeu de 1-0, agora jogou bem contra o Goiás, então não adianta, tá vendo? Jogar bem e perder. Jogou bem contra o Vila, perdeu, jogou bem contra o Goiás, perdeu. O Amazonas, se tivesse vencido essas 2 partidas, estava na briga também. Eu quero ver esse gol do Goiás, que foi 1-0 em cima do Amazonas Futebol Clube, que é um jogo atrasado, né? Que tinha. Não é isso? Golaço por cobertura. Vamos ver, então, esse gol lá do Goiás. Vamos saber como é que foi. Aí a gente já está vendo a comemoração. Quem que marcou, lembra? Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar esse não. Ah lá, Juninho. O Juninho. Olha o golaço de... Que isso, hein? Por cobertura. Golaço. Você tinha que valer 2. Tá bom, 1-0 só, foi os 3 pontos. Se fosse 2, eram os 3 pontos da mesma forma. Agora o Goiás está aí, vem de vitória de Chapecoense, venceu o Amazonas, joga o próximo compromisso contra o Guarani lá em Campinas. O Goiás também tem mais 5 partidas, se vencer as 5 partidas, consegue chegar a 63 pontos. Para mim, não vai para a Série A. Olha só, ele vem de um empate de 2-2 com a América, ganhou da Chapecoense 4-0, ganhou do Amazonas de 1-0 e vai enfrentar agora 2 jogos. O Operário amanhã em casa e o Guarani sábado em Campinas. E depois ele enfrenta o CRB fora, o Amazonas fora e pega o Novo Horizontino aqui para encerrar a fatura. Para você ver o tanto que é difícil, ele tem que vencer todos esses jogos para fazer 63 pontos. Então, não tem Série A para o Goiás também. A gente já falar assim, vencer todos. É difícil você imaginar uma situação como essa. É possível, claro, mas assim, na prática é outra história, né? É porque no final, deixou para o final isso, e no final está todo mundo querendo vencer, inclusive as equipes que ficaram liderando o campeonato todo, até agora, as 4 equipes, agora vai entregar o ouro no final. Não, no final a tendência é eles melhorarem também. E você pode, por exemplo, o Novo Horizontino, que hoje é o 4º, está ali, hoje se terminasse ele estaria classificado para a Série A, vai ser o último adversário do Goiás. Pode ser que ele chegue aqui ainda não precisando da vitória. Ou classificado. O Mirassol tem 59 pontos, até a última rodada ele era o 4º colocado, já passou o Novo Horizontino, já o Mirassol é o 3º, o Novo Horizontino o 4º. Então é muito complicado para as equipes que estão atrás. O Curitiba já perdeu praticamente a oportunidade também de chegar. Então está restando 2 equipes para chegar à Série A, o próprio Ceará e o Vila, que tem que vencer os 5 jogos. Então é um pouco complicado. Para mim, as 4 equipes que estão hoje vão ser as equipes que vão para a Série A. E o Atlético? Taca. Apanhou de 3-1 do Grêmio, fez 1-0,
mas o Grêmio fez valer o mando de campo e venceu a partida por 3-1. E o Atlético agora joga só no sábado contra o Atlético Mineiro em casa. Olha, então, vamos resumir a parada aqui. Ano que vem... 3 clubes na Série B. Goiás, Atlético e Vila Nova. Pronto. Vamos ter clássico um atrás do outro. Goiás e Vila e Atlético. Agora, uma coisa que eu estou achando assim, interessante é o seguinte. Os times que podem cair, se o campeonato terminasse hoje, seria Juventude, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense, né? Esses times, se terminasse hoje, estariam na Série B, não é? Ou seja, apenas um grande time aí, que a gente não sabe se vai cair, que é o Corinthians, né? Que pode estar aí, por exemplo, aí a gente vai ver clássicos meio... Não vai ter aqui, por exemplo, que esse ano nós tivemos Corinthians vários. sai hoje da zona de rebaixamento. Ele joga contra o Cuiabá hoje. Se ele bater, ele vai a 35 pontos. Com 34 tem Juventude, olha Bragantino, Bragantino, Atlético Paranaense, Cuiabá e Atlético Goianiense. Então, o Corinthians sai hoje da zona de rebaixamento. Você diz que ele não cai? Não, o Corinthians não cai. Ele vai vencer hoje e já vai embora. Aí acabou. Não volta para essa areia movediça nunca mais, pelo menos esse ano. Eu lembro que quando, no decorrer do campeonato, nós estávamos lá na zona de rebaixamento com Grêmio, Fluminense, Corinthians, e o Hugo falou o seguinte, olha, Grêmio não cai, Fluminense não cai, Corinthians não cai. Não cai. Grêmio não cai mais, não é isso? Praticamente. Fluminense também não. Fluminense também não. Agora só Fluminense falta... está na Copa Sul-Americana, você vê, ficou quase o campeonato todo na zona de rebaixamento, 2 vitórias já está na Sul-Americana o Fluminense. E hoje o Corinthians joga contra o Cuiabá. Ele batendo o Cuiabá, que não é... É possível bater, o Corinthians sai da zona de rebaixamento, da areia movediça e não volta mais. E eu tô achando que você vai acertar. Ele vai acertar. Eu tô achando. Porque o Corinthians melhorou muito, né? O Corinthians melhorou muito agora e não pode, um Corinthians, com todo respeito, não tem que jogar a Série B, né? Tá certo. Hugo, obrigado pela sua participação, daqui a pouco tem mais, né? Às 11 horas, o Alegre Esportes com Daniela Mello, Túlio Isaac, Lucas Nogueira e Hugo Duarte, faltando apenas a contratação de Jordé Barrosa, que logo estará conosco. Estaremos logo. Votou ontem? Votei. Interessante, né? Eu achei muito legal. Quer saber em quem? Oi? Quer saber em quem? Quero. Vencedor. Tá certo, tá aí então. Hoje pode declarar o voto. Pode. Ontem não podia falar no ar, mas hoje então, pode. Eu posso falar? Pode. Sá do Babel. Sá do Babel. Sim. Aí então. Essa é o resultado das eleições. Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi a abstenção, muito alta. 35 pontos aí, realmente 35% é um número muito alto. Mas venceu a democracia, acima de tudo, não é isso? Graças a Deus. Tchau, um abraço para você. Um abraço. Amanhã a gente volta, obrigado pela sua companhia.